Opa, pessoal, tudo bom? Mais um dia aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você tá vendo esse vídeo. E aqui a intenção é refletir como ser uma mulher sábia, como refletir a sabedoria, né? O ideal seria que minha esposa gravasse esse vídeo, mas estamos com um bebê recém-nascido, então vai ser muito difícil. Então a gente pesquisou aqui e usou aqui, né, todos os recursos teológicos que a gente tem, tanto da faculdade, tanto de pesquisas, para conseguir refletir sobre esse tema com vocês, tá? De como ser uma mulher sábia. O primeiro ponto que a gente precisa refletir, gente, é da onde vem essa sabedoria. Essa sabedoria para nós cristãos vem de Deus, né? É uma coisa que a gente fala lá na teologia de transcendente, que transcende o entendimento. Porque a gente pode tomar decisões sábias pelo raciocínio lógico ou por nosso raciocínio mesmo, e elas são muito importantes. Mas a sabedoria de verdade vem de Deus. E nós somos muito limitados, nós não conseguimos prever o futuro e saber exatamente qual vai ser as consequências das nossas ações. Então, o ponto mais crucial que é importante é que a sabedoria vem de Deus. E como ser sábio, como ser sábia e como ser uma mulher sábia, depende do teu relacionamento com Deus, que é a questão do temor a Deus. Lá em Provérbios 9, se a gente ler o versículo especificamente 10, vai estar lá: o princípio da sabedoria é o temor de Yahvé, e o conhecimento dos santos é a inteligência. Os santos aqui, quando a gente vai interpretar, quando a gente vai fazer uma exegese, quando a gente vai olhar lá na teologia, são os amigos de Deus, né? Então, o conhecimento dos amigos de Deus é de fato inteligência. E o princípio da sabedoria é o temor de Yahvé, é o temor de Deus. Então, tudo provém daí. E para isso a gente precisa de relacionamento com Deus. A gente precisa de vida de oração. Isso é muito importante, tá? A gente acredita no transcendente, a gente acredita que tem coisa que transcende, que passa do entendimento, que Deus está numa dimensão muito maior do que nós compreendemos, né? Então, para a gente ter e beber da sabedoria de Deus, não adianta apenas o raciocínio e o conhecimento, mas precisa de oração, precisa de intimidade com Deus, para na hora que a gente precisar, Ele nos orientar da melhor forma. Afinal, Ele quer nosso bem em todos os sentidos, né? Então a gente precisa estar em intimidade com Ele para reconhecer os sinais que Ele nos dá para tomar nossas decisões. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir muito bem. A gente tem tido intimidade com Deus? De fato, eu tenho rezado todos os dias? Quanto tempo eu tenho rezado? Quanto tempo eu tenho estado com Deus? Nem que seja só eu ajoelhar, não saber o que falar, mas estar ali conectado com Deus. Isso é extremamente importante, tá? E esse é o primeiro ponto que eu venho trazer. O segundo ponto é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Depois você pega na tua Bíblia aí e lê Provérbios 31. É muito interessante, muito bacana. É uma mulher brilhante com sabedoria e virtude. Eu até escrevi aqui, ó. Até escrevemos aqui. Ela é trabalhadora, honesta, generosa com as necessidades e uma administradora sábia de seu lar, tá? Então, assim, trabalhadora, olha os adjetivos. Trabalhadora, honesta, generosa com os necessitados e administradora sábia do seu lar. Até na Bíblia, né, acredito que em próprio Provérbios diz que o generoso prosperará. Isso é muito interessante, porque quanto mais a gente é generoso, mais a gente entra na dinâmica de Deus, não só em relação a dinheiro, tá, gente? A doar para os necessitados, mas em relação a tempo, a simpatia, a estar disponível para o outro, tá bom? Isso também é sabedoria. E quanto mais a gente é generoso em todos os sentidos, mais Deus é generoso conosco. Além dessa palavra, outra palavra que vem nesse sentido é: com a mesma régua que medires, será medido. Isso vem de Jesus, né? Então, quanto mais generoso a gente for, mais Deus tende a ser generoso conosco, tá? É uma pedagogia de Deus, é uma coisa que está além do nosso entendimento, mas é uma pedagogia para Deus nos ensinar de fato o que é a vida e como a gente pode ser pessoas
felizes e boas, tá bom? Então essa questão da generosidade é muito legal, tá bom? Então presta atenção nesses adjetivos lá da mulher de Provérbios 31. Trabalhadora, honesta, generosa e administradora sábia do lar, né? Então vamos procurar esses pontos aí e como a gente pode ser esses pontos. Procura ler Provérbios 31 aí que vai te ajudar bastante, tá bom? Sabedoria e discernimento. A gente pode ir lá no Provérbios 2, tá bom? Dá uma lidinha depois, Provérbios 2, mas olha como ele começa. Se aceitares, meu filho, minhas palavras e conservares os meus preceitos, dando ouvidas à sabedoria e inclinando teu coração ao entendimento. Opa, que eu virei a página errada aqui. Sim, é isso. Se invocares a inteligência e chamares o entendimento, se procurares como o dinheiro e buscares como um tesouro, então entenderás o temor de Yahvé, e encontrarás o conhecimento de Deus, que é de fato a sabedoria. Então vamos lá, Provérbios 2, presta atenção. Se aceitares, meus filhos, minhas palavras, aceitar a palavra de Deus e conservar os preceitos de Deus, tá bom? Dando ouvidos à sabedoria, inclinando o coração ao entendimento de Deus, na intimidade, na busca da palavra, na busca do conhecimento de Deus, né? Vamos lá pro resto. Se invocares a inteligência, peça a inteligência para Deus. E chamares o entendimento, peça o entendimento para Deus. Um dos teólogos e filósofos mais famosos do cristianismo, e que todo cristianismo respeita muito, é Tomás de Aquino. E um dos fatos que fazia ele entender a Bíblia, entender a tradição tão bem, a tradição cristã tão bem, era o fato que ele passava horas e horas pedindo entendimento a Deus, pedindo a graça desse entendimento a Deus. Então isso é muito bacana, tá? Ó, aqui também fala, se procurar inteligência e entendimento, se o procurares como dinheiro e buscares como um tesouro, então entenderás o temor de Yahvé, encontrarás o conhecimento de Deus. Ainda no 6º fala assim, no 6º versículo, pois é Yahvé quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ó que lindo, ó que bacana, ó que legal, né? Então procura em Deus, tá bom? Procura em Deus, tanto sabedoria, tanto discernimento, sempre procura em Deus, peça o Espírito Santo naquelas horas difíceis de tomar decisão, tá bom? E pensa com carinho, pensa no racional, mas pensa com amor. O amor vem primeiro, né? Pois Deus é amor, diz lá na 1 João, não é verdade? Então pensa com carinho nisso, né? De que forma na minha atitude, eu estaria expressando o amor de Deus da melhor maneira. Isso é sabedoria, tá bom? Agora, mulheres sábias das Bíblias, né? Tem várias aqui no artigo, você pode ler aqui embaixo, tem bacanas, mas eu vou dar atenção para duas em especial, né? Tá bom? A primeira aqui que colocou é Esther, tá bom? Que com sabedoria salvou o seu povo. Puta, história fantástica. Leiam Esther na Bíblia. Fantástica, fantástica, tá? Mulher sábia e que dentro do seu tempo e dentro do seu contexto soube usar essa sabedoria em Deus. E Abigail, que com inteligência e sensatez preveniu um conflito sangrento. Ó, com inteligência e sensatez preveniu um conflito. Será que a gente está prevenindo conflito com as nossas atitudes, ou a gente está gerando eles, ou a gente está alimentando eles? É de se pensar, né? Também tem mais uma questão que é interessante falar, prometo que estou acabando, tá? Sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas é a comunicação sábia. Depois vocês leem lá, Provérbios 15, 1. Que tá lá que uma resposta suave acalma o furor. Como se a gente soubesse comunicar de uma maneira sábia, né? Ser duro na hora que precisa ser duro, por exemplo, uma criança na hora de corrigir. E não exagerar na hora que não é para exagerar, na hora que vai causar um conflito, na hora que vai causar uma confusão, na hora que
a coisa você sabe que ali não vai dar frutos bons. Afinal, a gente conhece a árvore pelos frutos, não é o que Jesus disse? Então, eu acho que é esses conceitos que a gente precisa ficar na cabeça, tá bom? Tem mais algumas coisas bem legais no artigo complementando o vídeo, tá? Inclusive mais mulheres aí que foram sábias segundo a Bíblia. Tem mais passagens bíblicas que condiz com tudo isso que vocês podem ler aqui embaixo no artigo, tá bom? Espero ter ajudado aí. Quem não gosta muito de ler, talvez o vídeo deixe as coisas um pouco mais claras. Deus abençoe demais e que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que Deus conduza a tua vida e teus caminhos.